Graça e paz, irmãos, amigos, mais uma vez para meditar um pouquinho na palavra do Senhor, depois de um feriado, de um domingo muito especial. Parabéns, a todas as mamães do nosso Brasil, todos aqueles que compartilham conosco a nossa live, a nossa meditação. E hoje nós vamos pensar um pouquinho nesses momentos onde nós meditamos na família nesse final de semana, compartilhamos todo mundo junto, almoçamos junto, festejamos as nossas mães, aquelas que ainda as têm. Conversamos um pouco sobre caráter, sobre a forma de vida, a modernidade. E o que eu trago hoje para meditar com os amados está lá em Tito, no seu capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2 do livro de Tito. Diz assim: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Desta mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e sinceridade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhes opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. Ensine os escravos a submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória e a manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo escreve a Tito e fala de algumas características que ele não poderia deixar de observar no seu ministério. Tito, ele era então o líder da igreja ali na ilha de Creta, e como líder, Paulo chama atenção e diz assim para ele: olha, tem algumas coisas que você precisa observar com relação à forma de você ensinar. Nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de uma empresa, nós não estamos falando de um movimento, nós estamos falando de uma coisa eterna, nós estamos reproduzindo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. E para que Cristo nos ensinou? Para que aquele ensinamento servisse para que nós mudássemos a nossa forma de viver, a nossa vida em relação a Deus. No passado, existiam sacrifícios para poder pagar o nosso pecado. Jesus então vem para pagar o preço do pecado, para que nós pudéssemos estar livres e a partir dessa liberdade nós tivéssemos comunhão com Deus. Nós podemos nos apresentar diante de Deus. Mas essa carta fala da questão de Deus, mas principalmente no dia a dia, na forma de ser, na forma de se apresentar, como tratar as pessoas, que é o que está faltando muito no mundo de hoje. A ganância, ela é muito grande, a ignorância tem sido grande também. Ultimamente vemos então grupos se formando, principalmente aqui no Brasil, que ficam defendendo
o meu grupo ou o seu grupo, e aí já querem o terceiro grupo, e isso tudo traz animosidade, não traz união, não traz aquilo que é graça, aquilo que é de Deus, porque afinal de contas, em nome de Deus, não tem exemplo e não se parece com nada do que aquilo que o Filho de Deus fez e nos ensinou. Alguns pontos para nós observarmos nessa carta, né? Desses inúmeros conselhos que Paulo então dá a Tito e pede para ele que transmita aqueles então que ele cuidava e as demais lideranças que ele também tinha contato, ele diz assim que ele deveria falar de acordo com a sã doutrina, que é a base da nossa fé. Ele não disse para criar uma metodologia diferente ou um modo, né, uma base diferente daquela que Jesus ensinou. Ele diz assim, olha, é para ensinar exatamente a nossa doutrina. Qual doutrina? A doutrina cristã, a doutrina de Cristo. Não é a doutrina evangélica ou a doutrina, seja lá o nome que se dá. Mas Jesus veio, viveu, ensinou, morreu, ressuscitou e ensinou uma doutrina. Qual que é a doutrina que a igreja deve obedecer? Se é uma igreja que defende os princípios cristãos de Cristo, ela vai ensinar o que Cristo ensinou. Ela vai viver aquilo que Cristo ensinou. Então, Paulo diz para Tito, observe a sã doutrina, ensina aquilo que é de acordo com a sã doutrina. Aquilo que for de costume, aquilo que for parecido, aquilo que os antigos que conhecem, não. A sã doutrina. Isso vai dar base e isso vai direcionar esse povo que vai chamar por Deus através do nome de Jesus Cristo. Segundo ponto, ele chama a atenção dos idosos, os homens aqui nesse caso. Ele diz assim, não se desanimem e a continuar sendo exemplo do que aprenderam. O próprio Paulo diz para Tito, olha, fale para esses homens mais velhos, os anciões do grupo, que a vida não é fácil, que o tempo não é fácil, que há limitações inclusive físicas, né? Mas isso tudo é rebatido por aquilo que ele aprendeu na caminhada e que coloque todo o aprendizado em função, né, da obra de Deus, para que então na sua experiência ele possa ensinar os mais novos. E os mais novos, os vendo não desistirem, também não desistam. Chama também a atenção, terceiro ponto, ensina as idosas, olha aqui, observem mulheres, ensine as idosas a não falar muito, não se embriagarem, ensinar o que é bom. O papel da mulher ela é muito gigantesca dentro do processo de uma família. A mulher é aquela que ensina os filhos, é ela que educa os filhos. Ela que corrige o filho, é ela que está mais próxima dos filhos. Embora o marido seja aquele instrumento que tem que dar garantias, né, suporte, força, a abraçá-los quando eles estão em fragilidade, mas a mulher ela tem um papel gigantesco dentro da família. Importantíssimo, e nós devemos respeitar isso. Porque ela ensina os filhos, ela que está mais próxima, ela que dá, né, transforma o alimento, ela que deixa uma casa bem arrumada, e também são elas que saem a campo para poder trabalhar também nos nossos dias. Então vamos olhar para isso. Só que quando você vê as estatísticas do mundo, eles dizem assim que as mulheres hoje, está aumentando muito o número de mulheres donas de casa, ou seja, elas estão tendo filhos e ficando sozinhas, por quê? Porque não tem um relacionamento sadio, porque se envolvem com homens que não merecem o respeito e a dignidade que ela tem para dar, termina sozinha com seus filhos. A estatística do mundo também diz que o índice de mulheres que se embriagam e que bebem hoje já chega a 50% também. Se você pegarem as músicas que cantam hoje, quando elas falam de mulheres, olha o tratamento que essa música de hoje dá para as mulheres. Então Paulo fala para Tito, lembra as mulheres, não falarem muito, não se embriagar e ensinar aquilo que é correto, aquilo que é justo. Porque ela precisa ser respeitada também em todo o tempo da sua vida. Quando pequena, protegida pela família, depois que sai da sua casa e vai para a sua casa, ela tem que ser
defendida pelo seu marido, protegida pelo seu marido, guardada pelo seu marido e respeitada pelos seus filhos e marido e tudo. Lá na casa que ela vai morar, que ela vai constituir com seu cônjuge, ela é a dona. Ela não está lá de favor. Então ela tem que dominar a casa. E o que é legal, Paulo diz que ela precisa ensinar o que é bom, o que é correto, para que outras possam tê-la como exemplo, e assim famílias felizes faz uma cidade feliz, cidades felizes faz um país feliz, países felizes fazem um mundo melhor e feliz também. Então olha o que é ensinado também às mulheres. No nosso ponto 4, ele diz assim: ensinar aos escravos o quê? A serem obedientes e honestos. Converso todo dia com pessoas e quando eles falam do trabalho, poucos elogiam o local de trabalho, poucos falam bem dos seus patrões, poucos são agradecidos pelo salário que ganham no final do mês. E aí como é que fica? Eu não tenho empresa para trabalhar, eu preciso trabalhar para terceiros. Agora, se eu não tiver alegria para trabalhar, eu não vou produzir o meu melhor, a empresa não vai ter lucro e eu vou ser demitido. Então eu preciso entender também que isso é um dom de Deus, estar trabalhando, empregado, ter salário, levar o salário para dentro de casa para suprir as nossas necessidades, né? A necessidade da família. Precisamos entender isso. Porque eu sou o cooperador. A tradução aqui fala de escravos, mas hoje não existe mais escravos. Nós somos cooperadores. Nós não somos o dono da empresa, mas nós cooperamos para que a nossa empresa tenha o nome que ela tem, para que ela tenha a importância que ela tem, para que ela figure na sociedade a qual nós vivemos como uma empresa digna, com bom trabalho, né, bom serviço prestado, e as pessoas se dirijam a ela para poder adquirir o serviço que nós prestamos. Temos que ter essa postura, tá? E em último ponto, eu quero, do verso número 11 ao 15, eu quero ler de novo. Porque, como eu disse, esses ensinamentos aqui são ensinamentos que mexem com o nosso caráter, com o nosso dia a dia, e nós precisamos ter tempo para pensar nisso. E o texto diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a graça é dada a todos os homens e mulheres, a graça de salvação. Quem quer ser salvo é só buscar em Cristo e se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo, assim diz a palavra do Senhor. E o que essa salvação nos ensina? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a volta dele. Então nós esperamos, enquanto cumprimos aquilo que ele nos ensinou, nós esperamos a volta dele, que vem buscar a sua igreja, do qual eu faço parte, para a glória de Deus. E que você também, aí do outro lado, possa dizer glória a Deus que faço parte também. E se por acaso você não fizer parte ainda da igreja do Senhor, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que quando ele voltar, ele busque você também e nós possamos ir para o céu do Senhor, viver eternamente junto com ele. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Para isso que o Senhor nos salvou, para ser povo dele, dedicado às suas obras, para poder transmitir aos demais aquilo que o Senhor nos ensinou. E fecha o verso 15 dizendo: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amados, aqui como um pequeno discípulo do Senhor, como alguém que não tem um alcance tão grande, mas eu pego aqui, no final do meu dia de trabalho, com o coração muito quente, ardendo, busco, através da minha vida, abençoar a tua vida. Através da palavra que não é minha, através de uma salvação que não é minha, através de um Deus que mudou a minha sorte, que eu quero ver mudando a sua também. Se você precisa desse Deus, se você precisa mudar a sua sorte, precisa deixar de hábitos que a sociedade condena e que não agrada ao Senhor, busque no Senhor que Ele vai te ajudar.
Por hoje, meus irmãos, nós ficamos por aqui, meus amigos, pedindo que dê o seu joinha, se inscreva no canal. Me esforço para, pelo menos a cada 15 dias, colocar uma meditação. Espero o dia que a gente possa fazer isso toda semana, mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Podia muito bem se sentir fracassado e dizer, poxa, eu não consegui colocar o vídeo a semana passada, então eu não vou fazer mais não. Não, não é isso. Não é isso. Porque enquanto eu não coloquei o vídeo aqui, eu viajei, eu falei de Jesus, eu fui no centro de recuperação, fazer palestra, orar com eles. Eu estou junto com outros irmãos e amigos, falando do amor de Deus para outras pessoas, fazendo a nossa parte social. Porque muitos estão chorando, muitos estão com fome, muitos estão desesperados. Tudo que você ouvir. Eu acabei de falar da palavra de Deus. Abra lá a carta de Paulo a Tito, estude ela, leia ela. Ela vai falar muito mais do que eu disse para você, porque ela é quem revela a vontade de Deus. Mas eu quero te abençoar, no nome de Jesus. Que Deus te conforte, que Deus te sustente e que o Espírito Santo de Deus abra na tua mente espiritual um desejo gigantesco de ir além daquilo que nós fazemos aqui a cada tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe tua casa.